Bom sábado a todos. É um prazer estar aqui convosco e uma alegria muito grande. Por coincidência, calhou eu hoje ser a pregar com o fim de semana que o Stanley nos veio visitar e é realmente, para mim, uma alegria muito grande rever. Com certeza que a maior parte de vocês se lembra do Stanley. Ele esteve aqui ainda bastante tempo como membro da nossa igreja. E agora, passado poucos anos, regressa com a esposa, com 2 filhos. Com certeza no final terão a oportunidade de os cumprimentar. Mas vejo aqui muitas outras caras, umas que conheço, outras que não conheço. E eu queria dizer a todos que nos visitam hoje, sejam muito bem-vindos, que possam realmente desfrutar da nossa companhia e juntos honrar e louvar o nome de Deus. É também para mim estranho estar deste lado e estar a ver uma pessoa que eu costumo ver neste lado, não é? Que é o nosso pastor Luís Rosa, que está a olhar para mim, costumo ser eu a olhar para ele. É uma situação um bocado diferente, mas pela graça do Senhor, nós vamos, durante alguns momentos, partilhar todos a palavra de Deus. Eu quero vos dizer que, lembram-se que eu tinha prometido. Aliás, da última vez que eu preguei, eu disse-vos que era a primeira parte, hoje será a segunda parte e ainda teremos a terceira parte, está bem? Mais lá para o finalzinho do ano, quando eu tiver a oportunidade de regressar aqui a este púlpito. Portanto, é um sermão estranho, um sermão dividido em 3 partes. Mas é um tema demasiado extenso para falar apenas de uma vez e por isso estamos a fazer este sermão em 3 partes. No entanto, são 3 partes também bem distintas uma das outras. Não sei se recordam, vou fazer um pequeno resumo da primeira parte, foi o contexto histórico. Lembram-se, nós estamos a falar de coisas que estavam em causa em 1888, é um tema que eu gosto muito, que tenho estudado bastante, e tenho que buscar o meu PowerPoint e pedir que possam pôr o PowerPoint exatamente. Hoje vamos falar de um tema um pouco estranho e também um tema um pouco teológico. Eu peço desculpa, hoje se calhar vai ser um sermão assim um bocadinho mais difícil, mas vamos falar da natureza humana de Cristo. 1888, o que falta para Cristo voltar? Vamos ver se isto funciona. Lembram-se que precisava que isto funcionasse, que isto tem que ser um bocadinho rápido. Lembra-se que no último sermão falámos sobre a história do cristianismo, que vimos o contexto histórico desde a altura bíblica até chegarmos em 1888. Gostaria que pudessem avançar, que isto não está a funcionar. Vimos que no início do cristianismo houve perseguição até ao início do século IV, quando o Edito de Milão terminou essa perseguição. Vimos também que o homem, um dos 2 que assinaram este documento foi Constantino, que se dizia cristão, mas lembram-se, na realidade ele era cristão? Na realidade ele continuava com os seus cultos pagãos. Vimos também que ele, um pouco mais à frente, desculpem, isto avançou 2 vezes, inclusivamente no ano 321 promulgou aquilo que é conhecido da história como um decreto dominical de descansar ao domingo. Em 325 convocou o Conselho de Niceia e onde a partir daí começaram a ser, digamos assim, retificadas ou alteradas algumas das doutrinas bases da fé do cristianismo. A primeira de todas, como nós vimos, e foi o objetivo do sermão passado, vimos que o primeiro foi atacar a natureza de Cristo. E ainda hoje está em vigor este credo de Niceia, depois retificado em Constantinopla um pouco mais à frente, em que sugere que o Filho foi gerado do Pai e não é, digamos assim, coeterno com o Pai. Vamos avançar. Isto é só um pequeno resumo do que nós vimos. E vimos que depois, ao longo dos séculos, várias coisas foram sendo alteradas e acreditadas de uma forma diferente. Vimos com calma todos estes aspectos. Vamos avançar. E depois vimos que, cerca de 1000 anos depois, no início da Reforma Protestante, que essas verdades que foram sendo ocultas, foram sendo o que é? Estou sozinho na sala, como o Rui estava a dizer. Foram sendo redescobertas.
Martinho e muitos outros foram recuperando verdades que foram perdidas ao longo dos séculos. E depois já vimos também, já no movimento adventista, várias dessas doutrinas foram também recuperadas, como a temperança, a segunda vinda, o juízo investigativo, o sábado, etc. O dom profético, podem avançar. E finalmente até, avancei agora eu demais, não é? O anterior, por favor. Exatamente. Vimos a evolução histórica do redescobrimento de doutrina após doutrina até 1976, o dízimo por Dudley Kenwright, que foi o último aspecto doutrinário a ser descoberto. No entanto, podemos avançar, estamos a aproximar-nos historicamente de 1888. E é muito interessante que precisamente nesta altura, nos Estados Unidos aconteceu algo de estranho, que é, começou a haver, então, leis dominicais. Começou apenas em alguns estados, podem avançar. Vimos que em 1882 o filho de Ellen White, Willie White, foi preso por estar a trabalhar ao domingo e, finalmente, em 21 de maio de 1888, o Senado norte-americano aprova a lei dominical a nível nacional. E este era o contexto que levou a 1888. E vimos também que de tudo aquilo que foi sendo oculto e alterado ao longo dos séculos, que foi recuperado, faltava uma coisa ser recuperada. Lembram-se qual era? Que tinha sido a primeira a ser adulterada. Era o quê? A natureza de Cristo. E isto era o que estava em causa então, era a discussão teológica, natureza humana de Cristo, a justificação pela fé, a justiça de Cristo, eram os pontos que estavam em causa em 1888. E vimos, só para terminar este resumo, que então dois homens que viviam no lado do Pacífico, do outro lado do Atlântico em relação à sede da igreja, que era em Battle Creek, Elliot Wagner e Alonzo Jones começaram a escrever e a pregar sobre estes temas. O Wagner era o editor do Pacific Press, que era a segunda editora da igreja. Do outro lado do Atlântico, do outro lado do país, junto à costa do Atlântico, Urias Smith era o responsável pela principal publicadora da igreja e havia aqui uma disputa em relação a estes assuntos. Dizia Ellen White que em sua grande misericórdia, Deus usou estes dois homens para trazer a justificação pela fé no Fiador, para trazer a justiça de Cristo que se manifesta na obediência aos mandamentos. Ou seja, aqueles homens estavam a pregar algo que a igreja precisava naquele momento. Chegamos então, e para terminar este resumo, à tal conferência de 1888. Como nós vimos, não foi a conferência mais pacífica. Wagner e Jones disputavam teologicamente com Urias Smith e com Butler, que era o presidente na altura, cessante, e foi de facto uma conferência bastante agitada. No entanto, as coisas inicialmente pareciam que correram bem, porque o Jones e o Wagner pregaram durante estas conferências. A seguir a isto, o Jones tornou-se no pregador mais proeminente da igreja e ele começou a fazer uma campanha itinerante com Ellen White por várias igrejas a pregar exatamente sobre a justiça de Cristo e sobre a justificação pela fé, nomeadamente no livro de Romanos. E as coisas pareciam que estavam a correr bem. No entanto, havia muita resistência a esta mensagem. E apenas 3 anos depois, a liderança da igreja decidiu enviar Ellen White para longe. Alguém sabe por onde é que ela foi? Para a Austrália, precisamente em 1891. Foi para a Austrália, o Jones começou a ser colocado um pouco mais à parte e este assunto começou a ser então, digamos assim, também a ficar um pouco mais para o lado. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu que, poucos anos depois, o Jones e o Wagner começaram-se a juntar com um outro adventista proeminente, que tem por nome Kellogg's.
Com certeza já ouviram falar. No entanto, nesta altura, este homem tinha umas ideias um pouco diferentes. Ele acreditava em algo que é chamado de panteísmo. Não vamos agora estar aqui a falar sobre isto, se calhar já ouviram falar, mas acreditava no panteísmo. Ou seja, que Deus não é um ser pessoal, mas que é o próprio universo, que está por toda a parte. E o Jones e o Wagner começaram a captar aquelas ideias. Então acontece, 10 anos depois, quando Ellen White regressou da Austrália, em 1901, estes dois homens já estavam com as suas ideias completamente adulteradas. E em 1908, quer Jones, quer Wagner, quer Kellogg foram excluídos e deixaram a igreja. Isto foi uma das maiores crises que a nossa igreja atravessou. E esta mensagem tão poderosa ficou como algo que podia ter transformado a igreja num povo realmente que se agarrava ao Senhor, como disse o Rui, não é? Mas em vez disso continua a ser um povo que se agarrava mais àquilo que nós temos de fazer. Porque a disputa era esta. A discussão era esta. Uns acreditavam, não, nós temos que obedecer à lei de Deus para ser salvos, e estes homens diziam que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E até hoje, muitas vezes, nós não sabemos muito bem, então a obediência é que nos salva, é a fé que nos salva, afinal, o que é que nos salva? Isso é o que vamos tratar na terceira parte. Hoje vamos tratar, então, daquilo que deu base a tudo isto. É compreendermos melhor exatamente como é que deve ser o nosso relacionamento com Deus, que é a natureza humana de Cristo. À primeira vista, isto pode parecer um assunto um bocado estranho e pode parecer um assunto que se calhar não é assim tão importante. Mas eu queria começar com vos dizer que existem várias versões teológicas para a natureza humana de Cristo. Eu não quero assustar ninguém, está bem? Nem quero estar aqui a falar muito em teologia. No entanto, eu gostava que isto funcionasse. Isso que era espetacular. Exatamente. Eu quero vos dizer que existem 4 principais versões da natureza humana de Cristo. Ok. Existe o supralapsarianismo, o infralapsarianismo, que nós não vamos abordar porque não é discussão na nossa igreja. Isto são versões da natureza humana de Cristo que têm a ver com o calvinismo e com, como é que se diz, com o pré-determinar quem é que está salvo ou não, que é uma doutrina calvinista, ou seja, que é Deus que escolhe as pessoas que são salvas. Portanto, nós não vamos focar nos 2 primeiros, vamos focar nos 2 últimos, que é, palavras estranhas, não é? Pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo. Eu não sei quem é que inventa estas palavras, mas podiam ser mais fáceis. Lapsarianismo deriva da palavra latina lapsus, quer dizer queda. Isto é muito simples. O que é que quer dizer? A natureza humana de Cristo, quando ele veio a esta terra, era igual ao ser humano antes da queda ou depois da queda. Perceberam? Sim? Ou seja, quando Cristo veio a este mundo, encarnou como homem, ele era a sua natureza como Adão antes da queda, ou como nós hoje, como depois da queda. Perceberam esta parte? Podemos avançar? Muito bem. Então nós, ainda hoje, isto é uma discussão aberta, está bem? Então nós vamos nos focar primeiro em perceber se isto é algo que é relevante para cada um de nós. Diz o seguinte, em Mensagens Escolhidas: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isto não deve constituir o nosso estudo. É o que está escrito? Hã? Estão comigo ainda? Isto deve constituir o nosso estudo. É o que vamos fazer hoje. Vamos estudar exatamente isto. Cristo foi homem real. Deu prova da sua humildade, tornando-se homem. Entretanto,
e ele era Deus na carne. Devemos aproximar-nos desse estudo com humildade, de um discípulo de coração contrito. É o estudo da encarnação de Cristo, é um campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Queremos ser recompensados? Vamos cavar fundo? Sim? Vamos então estudar este tema. Vamos nos focar, podem avançar, por favor? Então, rapidamente, nestes dois aspectos. Eu já assisti a vários debates teológicos, uns a defender o pré-lapsarianismo, outros a defender o pós-lapsarianismo. E é verdade, ambos têm argumentos sólidos. Querem ver alguns exemplos? Vamos lá ver alguns exemplos. Por exemplo, acho que avançamos demasiado, um para trás, por favor. Exatamente. Em 1 Coríntios diz assim, defendendo que a natureza de Cristo era a natureza do homem antes da queda. O que é que diz? Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, referindo-se a Cristo, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Então este texto parece estar aqui a querer dizer que Cristo veio com a nossa natureza humana como somos nós. Mais um texto. Já não falei muito convosco, palavras de Jesus, porque aí vem o príncipe deste mundo, referindo-se a Satanás, e ele nada tem em mim. Nada. Satanás tem alguma coisa em nós? O que é que vocês acham? Hã? Acham que nós temos em nós muitas vezes comportamentos, atos, decisões que são contra aquilo que Deus quer para com nós ou não? Mas ele está a dizer, Cristo dizia dele próprio que Satanás não tem nada com ele. Vamos avançar. Hebreus 7, 26 diz, porque nos convia, tal como sumo sacerdote, referindo-se a Cristo, santo, inocente e imaculado, o que é que diz? Separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Então ele veio como nós pecadores ou não? Espírito de profecia, o que é que diz? Cristo é chamado o segundo Adão. E em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus, ele começou onde o primeiro Adão começou. Voluntariamente, ele cruzou o chão onde Adão caiu e redimiu o fracasso de Adão. Então parece que Cristo veio com a natureza do homem antes do pecado? Está a parecer que sim, não é? Mais um texto. Ele venceu Satanás na mesma natureza sob a qual no Éden Satanás obteve vitória. O inimigo foi vencido por um Cristo na sua natureza humana. Parece que aqui os adeptos do pré-lapsarianismo, da natureza de Cristo antes da queda, estão em vantagem. Concordam comigo ou não? Agora vamos ver os outros argumentos do outro lado. Diz o seguinte, Romanos 8:3. Porque o que era impossível além, porquanto estava fraco pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, o que é que diz o texto? Em semelhança de carne pecaminosa, Adão tinha semelhança de carne pecaminosa? Não. E por causa do pecado, condenou na carne o pecado. Outro texto. Mais uma vez diz... Portanto, visto que os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas. Outro texto. Desculpem andar rápido, mas é só para darmos os argumentos e depois irmos para o que é mais importante. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, a nós, a cada um de nós. Convinha que Cristo fosse semelhante a cada um de nós. Para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer apropriação pelos pecados do povo. E agora? Agora já parece que Cristo veio como? Com a natureza do homem quando? Depois do pecado, certo? Vamos ao Espírito de profecia.
Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. Acho que ainda temos mais um texto. Teria sido uma quase... Este texto é muito importante. Reparem bem o que é que diz aqui. Teria sido, imaginem que Cristo viria com a natureza de Adão antes do pecado. É isto que o texto está a dizer. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência. Isso já teria sido uma grande humilhação. Mas foi isso que ele fez? Não, ainda fez mais. Ainda fez uma maior humilhação. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Veio com essa hereditariedade para partilhar das nossas dores, tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então, e agora? O que é que vocês acham? Acham que Cristo veio com a natureza do homem antes do pecado ou depois do pecado? Qual é a vossa opinião? Depois. Muito bem. Mais um texto, e neta faltava um, desculpem. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma de natureza do homem caído. Ok. Então vamos avançar para o nosso quadro, que tínhamos no início, e analisarmos então. Eu queria vos dizer uma coisa, antes de avançarmos. Eu não concordo nem com o pré-lapsarianismo, nem com o pós-lapsarianismo. Está bem? Agora vamos ver se eu tenho razão ou não. Porque não concordo que Cristo tenha vindo com a natureza humana, nem como Adão antes do pecado, nem como nós hoje, ou com Adão depois do pecado, se quiserem. E este debate tem percorrido ao longo das décadas. E uns defendem uma coisa, outros defendem outra, mas ambos têm problemas graves. Porque se eu acreditar que Cristo veio com a natureza de Adão antes da Terra, eu não posso ter Cristo como meu exemplo. Certo? Ele pode ser o meu exemplo para mim. Se ele não veio como eu, se ele não viveu como eu, pode ser um exemplo para mim. E também torna impossível ao homem vencer o pecado. Por outro lado, avancem por favor, no pós-lapsarianismo, esta versão torna possível ao homem vencer o pecado em sua natureza pecaminosa. E a salvação se torna fruto dos seus próprios esforços. Porque se Cristo veio exatamente igual a mim, se Ele veio exatamente igual a mim, então eu posso fazer exatamente o que Ele fez. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Só que há um segredo. Há uma diferença. E essa diferença está numa única palavra. Eu vou passar os 3 textos que lemos ao bocado. Isto tem uma palavra, e tem lá uma palavra que está realçada. Olha, reparem qual é. Próximo texto diz assim, que Cristo veio como? Igual a nós. É o que diz? Semelhança de carne pecaminosa. Interessante, não é? Próximo texto. Também ele participou das mesmas coisas. É o que o texto diz? O que é que o texto diz? Semelhantemente. Semelhante é igual. O que é que vocês acham? Não. Outro texto. Por convinha que fosse feito semelhante a seus irmãos. E é por isto que eu não acredito nem no pré-lapsarianismo, nem no pós-lapsarianismo. Porque Cristo não veio com a natureza exatamente igual à nossa. Veio com a natureza... O que é que diz o texto? Semelhante. Muito bem. Então, para fazermos um bocado de exercício, vamos abrir a nossa Bíblia. Podem avançar. Em Gênesis, no capítulo 1. Parece que não tem nada a ver com o texto. Nós estamos com o assunto que nós estamos a falar.
Mas o texto de Gênesis 1, 26 a 28 ensina-nos muito o que é que quer dizer algo semelhante. Está bem? Porque agora vamos ver o contrário. É que o ser humano foi criado também como? Igual a Deus? Semelhante. Vamos ver. Gênesis 1, 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Certo? Portanto, nós temos uma imagem como a de Deus, mas depois o que é que diz? Conforme a nossa semelhança. Deus criou-nos igual a Ele. Criou-nos como? Semelhantes. E agora começa a explicar em que é que nós somos semelhantes. Ou que é que nós fomos criados semelhantes a Deus. Adão e Eva foram criados semelhantes a Deus. À sua imagem, ok? Deus tem uma imagem, nós temos uma imagem como Deus, mas também somos semelhantes. Em que é que somos semelhantes? Diz assim, reparem bem, domina Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Cristo é o Rei do Universo. Sim? Ele tem domínio sobre todo o universo que foi criado. Certo ou errado? Certo. Mas qual era o plano de Deus para esta terra? Quem é que devia cuidar, guardar, dominar esta terra? Quem era? É semelhante àquilo que Deus era ou não? Estão a perceber? Deus partilhou algo com o homem. Não vais dominar o universo como eu domino, vais dominar o quê? Esta terra. Vais cuidar dela. É certo que Deus estava acima do homem, certo? Mas ele partilhou o domínio desta terra com quem? Com o homem. Os anjos têm domínio sobre alguma coisa? Já pensaram o privilégio que Deus deu ao homem de algo que é semelhante a Deus? Deus que tem o domínio do universo partilhou com o homem o domínio sobre esta terra? Mas não foi só isto que ele partilhou. O que é que nos diz mais? Versículo 27. Assim criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. 28. Deus abençoou e lhes disse, fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. De todos os seres do universo, quantos foram criados diretamente por Deus? Muitos? Sim? Todas as hostes celestiais. Adão e Eva foi criado por Deus ou não? Todos os animais foram criados por Deus ou não? Ele partilhou isto com o ser humano. Hoje, ainda hoje, isto pode acontecer ou não? Um homem e uma mulher podem procriar, dar origem a um novo ser humano? Quem é que partilhou esta característica com o ser humano? É ou não criar, é ou não trazer à existência uma nova vida? Sim? É? Isto é igual a como Deus cria, é igual, mas é o que é? Semelhante. Então estamos a ver aqui semelhanças. Então o semelhante não é igual, mas é semelhante. Voltemos então para o nosso tema. Porque é que a Bíblia diz que quando Cristo veio a este mundo, veio semelhante à nossa natureza pecaminosa que temos hoje? Qual é a diferença? Se é semelhante, não é igual. Podes avançar, por favor? Um site apologista do pós-lapsarianismo tem esta frase. Cristo não adquiriu pecados porque não pecou, mas herdou uma natureza de carne e de carne de pecado. Conforme o que nós já estudamos, concordam com esta citação? Concordam ou não? Como é que deveria dizer ali? Avança, por favor. Devia dizer o quê? O que é que falta ali? Semelhante. Não igual. Irmãos, esta semelhança é muito importante para cada um de nós. Avança, por favor. O texto diz claramente que somos semelhantes. Avança, por favor. Qual é a diferença? Eu vou-vos propor a diferença e depois vamos ver realmente se isto se encaixa exatamente naquilo que Deus nos tem revelado.
Vamos fazer aqui um pequeno exercício mental. Pode ser? Estão prontos? Estão todos acordados? Sim? Vamos pensar um bocadinho. Eu vou fazer perguntas a vocês têm que me responder. Nós, para o céu, os salvos, vão levar o seu dinheiro com eles. Sua casa, carro, sua roupa? Não. O que é que os salvos vão levar para o céu que têm hoje? Epá, vocês são inteligentes. Exatamente. Porquê é que vamos levar o nosso caráter? E eu estou a falar nosso porque eu tenho fé de lá estar. Porquê é que vamos levar o nosso caráter? Porquê? Podia eu levar o caráter de outra pessoa? Porquê? Senão quem é que eu era? Era eu. Não era eu. O caráter define quem nós somos. O conjunto dos nossos pensamentos, das nossas emoções, realmente a quem nós somos. Então vou-vos fazer uma pergunta. Se eu, como ser humano, um dia vou para o céu, se eu levo o meu caráter porque sou eu, senão não era eu, agora vamos pensar ao contrário. Quando Cristo veio a este mundo, que caráter é que ele trouxe? Estão a perceber a pergunta? Ele herdou o seu caráter dos seus pais terrestres, como nós herdamos. Para ser ele, qual era o caráter que ele tinha que trazer? Tinha que trazer o caráter dele. Senão não era Jesus Cristo, certo ou errado? Concordam comigo ou não? Mais ou menos. Se eu, para ser eu, quando for para o céu, tenho que levar o meu caráter, Cristo, para ser Cristo, quando veio, teve que trazer o caráter de quem? Dele. Ok. Vamos ver se isto tem lógica. Vamos avançar. Lucas 2:40 diz assim: E o menino, referindo-se a Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Comentando este versículo, diz assim no Espírito de Profecia: Seu espírito, Cristo, falando sobre a sua infância. Vamos tentar comparar como Cristo era na infância. Quem já teve filhos sabe como é que são os nossos filhos, está bem? Vamos comparar? Seu espírito era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além de sua idade. Também o caráter era belo na harmonia que apresentava. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente, segundo as leis da infância. Continua. Jesus revelava como criança disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir os outros. Manifestavam uma paciência que coisa alguma conseguiria perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como uma rocha em questões de princípios. Reparem, estamos a falar de Cristo bem criança. Sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. Continua o texto. Com profunda solicitude, observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança. Reparem o que é que diz o texto. E contemplavam cunho de perfeição em seu caráter. Era com deleite que procurava animar aquele espírito inteligente de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais no desenvolvimento dessa criança que só a Deus tinha por Pai. Então o que é que vocês acham? Acham que Cristo, quando veio a este mundo, trouxe o seu caráter ou não? Desde criança, ele refletia o seu caráter. E o caráter de Cristo é o quê? É perfeito. Certo? E porquê que é importante nós percebermos isto? Cristo não veio com a natureza do homem antes do pecado. Não veio.
Ele veio com a natureza homem depois do pecado, no entanto, ele veio com o seu caráter. Percebem agora porque é que é importante? Nós dizemos isto muitas vezes, se calhar não percebemos. A meta para nós é ter um caráter como? Igual ao de Cristo? O que é que diz? Semelhante ao de Cristo. Esta é a meta de um cristão. Se nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. E a meta do cristão é ter um caráter semelhante ao de Cristo. Vamos, na terceira parte, depois ver quais são as implicações. No entanto, então, se o pré-lapsarismo, como vimos, não encaixa, se o pós-lapsarismo quase que encaixa, mas há aqui uma pequena diferença, a diferença da semelhança, essa semelhança é o caráter de Cristo, então temos que inventar um nome para esta nova variante. Concordam comigo? Vamos inventar um nome? Eu vou inventar um nome. Vamos lá. Eu vou inventar um nome. Podem avançar. Este foi o nome que eu inventei. Vamos lá. Ultralapsarismo. Gostam? Só para ser assim bonito. É ultra. Nem é supra, nem infra, nem pré, nem pós. É ultralapsarismo. Estou a brincar. Isto não interessa o nome. Estas coisas não interessam. Interessa realmente percebemos a essência e o que é que as coisas mudam na nossa vida. Eu, para terminar, queria fazer uma pergunta. Uma pergunta muito importante. Diz-nos que o nosso Salvador identifica-se com as nossas necessidades e fraquezas no fato de haver-se tornado um suplicante. Acho que avançaram o texto. Desculpem lá, andem para trás, que ainda não é este texto. Este é o texto final. Podem andar para trás, por favor. Não têm aí outro texto? Ora, eu tenho. Eu vou ler daqui então, se não se importa. Não, pode ser. Eu vou ler esse texto. Vamos lá. Eu leio primeiro o texto. Nosso Salvador identifica-se em nossas necessidades e fraquezas, no facto de haver-se tornado um suplicante. Um suplicante de todas as noites, buscando o Pai novas provisões de força, a fim de sair revigorado e refrigerado, fortalecido para o dever e a provação. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão nas nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas íntimas em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Não sei se repararam o que é que diz esse texto. Cristo, neste mundo, apesar do seu caráter, ele dependia totalmente do Pai. Todos os dias ele tinha que buscar força onde? A oração para ele era o quê? Uma necessidade e um privilégio. Podes avançar. A pergunta é, e eu? Se Cristo, com o seu caráter, precisava de buscar constantemente ao Senhor para resistir à tentação, a pergunta é, e eu? Irmãos, eu não tenho um caráter semelhante ao de Cristo. Vocês têm um caráter semelhante ao de Cristo? Quantas vezes eu sou arrogante? Quantas vezes eu sou egoísta? Quantas vezes me falta humildade? Quantas vezes eu falo mal para a minha esposa? Quantas vezes eu trato mal as pessoas? Não sei se vocês são assim também, mas eu sou assim. E eu não tenho ainda o caráter de Cristo. É o meu sonho, é o meu alvo, é a minha ambição, mas eu não tenho. Eu ainda aguardo que Cristo transforme o meu coração. Mas se Cristo conteve neste mundo para suportar as tentações, tinha que ter uma dependência total do Pai. Quanto mais nós temos de ter essa mesma dependência. Cristo era nosso exemplo. Vocês acham que Cristo perdia tempo com as coisas deste mundo? Com coisas que nós muitas vezes, se calhar, vemos
e ouvimos que em nada nos edificam. Acham que Cristo perdia tempo com essas coisas? Acham que Cristo tinha uma vida de estudo da palavra de Deus? Irmãos, ele aos 12 anos já dominava perfeitamente as Escrituras. Era uma pessoa de estudo da palavra de Deus. E ele teve que descobrir quem ele era pelo que está escrito. Ele era um homem que em todo o sítio que estivesse, era um verdadeiro representante de Deus. O que mais lhe dava, o que mais lhe animava era pregar o Evangelho, era ajudar os outros. E como acabámos de ler, ele era um homem de constante oração. Ele sabia que a única forma que ele tinha para se manter firme, para se manter fiel, era buscando a força que vinha do alto. Por isso a minha pergunta para mim, Ruben, e para cada um de vocês: porquê é que tantas vezes perdemos tanto tempo com coisas que nada nos edificam? E se calhar não temos tempo para estar com o nosso Deus, para o buscar diariamente, para diariamente nos consagrarmos a Ele, para passarmos tempo em oração com Ele, para partilharmos com os outros a Sua palavra. Se Ele é o nosso exemplo, nós devemos seguir exatamente esse exemplo. Na terceira parte desta mensagem, nós vamos perceber então o que é a justiça de Cristo e que influência isto tem na minha vida. Mas para já, queria terminar este sermão exatamente com esta ideia. Se Cristo, com o seu caráter perfeito, precisava desta total dependência, muito mais precisamos nós. Podes pôr. Diz assim: que possamos ler estas palavras e pôr na nossa vida o desejo de fazer o mesmo. Depois de concluída a obra do dia, Cristo saía noite após noite da confusão da cidade e em algum solitário bosque seu vulto dobrava-se em súplicas ao Pai. Às vezes, os claros raios da lua incidiam sobre o corpo inclinado. E depois novamente as nuvens e as trevas excluíam toda a luz. O orvalho e a geada da noite caíam-lhe na cabeça e na barba enquanto ali ficava, naquela atitude suplicante. Frequentemente ele prosseguia em suas petições a noite inteira. E ele é nosso exemplo. Se pudermos lembrar isto e imitá-lo, seremos muito mais fortes em Deus. E o último texto, continuação. Se o Salvador dos homens, com sua força divina, sentia a necessidade da oração, quanto mais deviam os fracos, nós, eu, Ruben, cada um de vocês, quanto mais deviam os fracos, mortais, pecadores, sentir a necessidade da oração, oração fervorosa, constante. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada, confiava-se a Deus e, mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade do Pai, saía vencedor. Os que professam a verdade para estes últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, devem imitar o grande modelo na oração. É um desafio para cada um de nós, irmãos. É um desafio para cada um de nós imitamos Cristo numa vida de entrega, de consagração. Que possamos hoje assumir este compromisso com nós próprios. A seguir este compromisso de ser imitadores de Cristo, de lutar com o Senhor e de sermos fortalecidos pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Um bom sábado para todos.